Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica. O tema de hoje é a linha de bonde de Pesqueira, a linha do bonde de burros que havia na cidade. Antes de começar, eu vou ler um comentário de Alcides Alves. Ele fez esse comentário no PH número 32, aquele primeiro programa de uma série, aquele foi só o primeiro, por enquanto só tem esse, outros virão, sobre a capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Alcides é lá de Palmares, é um historiador também. Ele diz o seguinte: o tema foi muito bom, pois sabemos que nem sempre a história termina do jeito que queremos. Porém, ela nos faz analisar o quanto é importante a existência de fontes, livro de tombo e a história oral. Apesar das alterações quanto à devoção dos fiéis, uma coisa é certa: os pesqueirenses ostentam o título de única catedral aqui no Brasil, com devoção a Santa Águeda, não desmerecendo Nossa Senhora Mãe dos Homens, que por sinal possui um belo templo. Obrigado, Alcides, pelo comentário. E é verdade, a Catedral de Pesqueira é a única no Brasil, que tem o oráculo de Santa Águeda. Sobre as fontes, sim, é verdade, é muito importante. A história oral, a tradição oral ajuda bastante também, se a gente souber se utilizar dela. É claro, documentação oficial, fontes históricas, é uma dificuldade sempre, porque no caso de Pesqueira a gente não tem um arquivo público. Restou pouca documentação, na verdade, na cidade, e a maior parte desses documentos estão fora de Pesqueira, estão em arquivos na capital. Mas a gente vai tentando acessar do jeito que pode e tem conseguido estudar a história, tem conseguido reconstituir nosso passado do jeito que é possível. Mais uma vez, obrigado. Você que está assistindo o vídeo, está ouvindo por algum agregador de podcast, pode fazer como Alcides e deixar também um comentário, uma crítica ou uma sugestão para, quem sabe, um possível programa. Bom, então agora vamos começar. Vamos lá. O tráfego ferroviário foi aberto para Pesqueira em 1907. Àquela altura, o comércio da cidade já era bastante sólido e vinha muita gente de fora para comercializar produtos aqui, para investir na cidade, para abrir seus estabelecimentos aqui. A indústria começava a ganhar corpo. A fábrica Peixe já vinha crescendo bastante, já vinha numa linha ascendente. A fábrica Rosa já funcionava há um ano. E a economia de Pesqueira, de forma geral, ela começava a ganhar aquela forma que a gente tem como grande motor de desenvolvimento da cidade e da região. E foi justamente a Peixe, na pessoa do coronel Carlos de Brito, que fez instalar uma linha férrea ligando a fábrica até a estação ferroviária da Great Western. Nessa linha, trafegavam 4 trolleys para transporte de carga e um bonde para transporte de passageiros, um bonde que era tracionado por 3 burros. A inauguração do bonde foi em 7 de maio de 1911, há mais de 100 anos, portanto, num domingo, um domingo de bastante festa, inclusive. E o trajeto da linha era o seguinte: ela partia da estação, descia até alcançar a Avenida do Progresso, que é onde hoje fica a Praça da Rosa, e o próprio prédio da Rosa, da fábrica Rosa, seguia por toda a extensão da fachada da fábrica. Mais na frente ela alcançava a rua Cardeal Arco Verde, subia, seguia pelo meio dela. Quando chegava na altura do Largo da Matriz, onde hoje é a Praça Dom José Lopes, mais ou menos ali onde tem o monumento do Centenário, ela fazia uma curva à esquerda, contornava a praça, passava na lateral da Matriz de Santa Águeda, na lateral esquerda de quem olha a matriz de frente. Mais à frente ela fazia mais uma curva, só que à direita, passando pela Praça Marquês do Herval, que hoje é a Praça Getúlio Vargas. Então fazia mais uma curva à esquerda até entrar na Rua 15, na antiga Rua 15 de Novembro, que hoje é a Rua Doutor Lídio Paraíba. E seguia por ali até alcançar a Fábrica Peixe. E esse traçado é curioso porque a gente avaliando dá a impressão que era mais fácil seguir, quando chegasse no Largo da Matriz, em vez de seguir pela esquerda, seguir pela direita e evitar pelo menos mais 2 curvas. Mas deve ter tido algum motivo importante que justificou fazer esse desvio. Os trolleys eram usados no transporte de produtos entre a Peixe e a estação, então eram, digamos assim,
eram de uso exclusivo da fábrica. Já o bonde era de uso geral, era para transporte de passageiros. Foi o primeiro transporte público de Pesqueira antes da existência das linhas de ônibus. Ele funcionava nos horários do trem, então a pessoa que chegasse de trem, chegasse na estação, podia se deslocar com facilidade para o centro ou até o Prado, já que ele ia até a fábrica Peixe e a Peixe fica, no começo daquele bairro. Era durante os dias da semana que ele funcionava nos horários do trem. E nos fins de semana funcionava todas as tardes. E uma coisa que me deixou curioso, eu fiquei me questionando, é como o bonde fazia o retorno em cada terminal. Como não havia sistema de rotunda em nenhuma das pontas da linha, e mesmo que houvesse para fazer a rotação, provavelmente teria que se desgarrar os animais do carro, eu acho que na verdade o bonde tinha duas frentes. Então quando ele chegava em cada terminal, os animais eram desgarrados, se mudava o lado e o bonde retornava. Eu acho que isso é o mais provável. E quem fazia a sua condução era o famoso João Bolieiro. E dizem que ele era tão pontual que quando o bonde vinha se aproximando de algum ponto ou passava por algum ponto específico, as pessoas aproveitavam para ajustar os seus relógios. Esse tipo de história a gente nunca sabe se é verdade, né? Se era de fato assim, se é lenda. Mas a versão da pontualidade, a versão da história da pontualidade de João Bolieiro que restou para a gente foi essa. Então, por enquanto, vamos acreditar. A linha funcionou intensamente entre 1911 e a metade da década de 1930. E a partir dali foram se popularizando meios de transporte mais práticos e mais modernos, inclusive as linhas de ônibus. Então, o bonde começou a se tornar um meio de transporte obsoleto. E quem nos dá uma ideia desse fim, do bonde como meio de transporte é Luiz Neves, numa crônica, numa nota que ele escreveu para o Diário de Pernambuco de 28 de dezembro de 1950. Ele diz assim: o progresso de uns anos a esta parte, nesta nossa cidade, fez com que o bonde de burros desapareça, pois é considerado um transporte obsoleto. Poucas vezes tem trafegado, uma vez que foi instalada aqui uma empresa de ônibus. Assim é que o bondezinho irá nos deixar muitas saudades, principalmente a este correspondente, um ex-grande morcegador do mesmo. Assim a gente constata que no finalzinho de 1950 ele ainda circulava, mas com raridade, sem aquela força, sem aquela popularidade que teve nos seus tempos de auge. A data exata da última viagem do bondezinho a gente não sabe, mas o que a gente tem certeza é que em 1953 ele não circulava mais. E com certeza deixou muita saudade em quem o viu circular pelas ruas de terra de Pesqueira. Deve ter sido bons tempos, um tempo mais romântico, quem sabe. Agora aproveite para você se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário, compartilhar nos grupos que você participar. Se estiver ouvindo por algum agregador de podcast ou pelo Spotify, passe depois no YouTube para fazer a sua participação. Agora vamos continuar. De qualquer forma, a gente percebe que o seu fim aconteceu de forma lenta, de forma natural. Ele foi perdendo importância, foi sendo substituído pela modernidade e acabou sendo desativado. Quando ele foi retirado dos trilhos, ele foi levado para Recife, ficou sob a guarda de Jorge de Brito, que era filho do Dr. Joaquim de Brito e, portanto, era neto do coronel Carlos de Brito. Foi um fim melancólico para o primeiro meio de transporte urbano de Pesqueira. É isso.